Graça e paz, meus irmãos, meus amigos. Aqui quem fala é o evangelista Alexandre. Hoje eu quero estar trazendo o tema da nossa live, é Mateus 11:12. Vamos acompanhar? Diz assim o texto: E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Né? O que isso quer dizer? Jesus estava falando sobre João Batista, reconhecendo-o como um profeta enviado, preparando o caminho do Messias. Ou seja, Jesus já anunciava que o João Batista ele já estava preparando o caminho, né, de Jesus, que Jesus ele iria trazer uma transformação de vida para o ser humano. E o que João Batista pregava não é diferente do que nós temos que de fato ouvir e cumprir, né? O João Batista falava de arrependimento, conversão e se preparar para entrar no reino dos céus, né? Sem arrependimento não tem salvação. Se a pessoa não for confrontada à luz da Bíblia sobre a situação dela, sobre a situação de pecado, e não houver uma conversão genuína, ela não se arrepender dos seus pecados, como que ela será salva? Né? Então, para ver salvação, precisa-se ter o arrependimento, ou me arrepender de alguma coisa, né? Me arrepender daquilo que diante de Deus, se eu não me arrepender, aquilo vai me levar à condenação. E a partir do momento que você tem um verdadeiro encontro com Jesus, e você é confrontado à luz das Escrituras, você passa a se arrepender daquilo que você fazia de ruim, e agora você passa a ter uma nova atitude diante de Deus. E isso é para a vida. Isso é para a vida. Temos que nos arrepender, sim, né? Às vezes nós cometemos pecados e todo mundo está passível disso acontecer. O importante é se arrepender, né? O importante é se arrepender. Chegar diante de Deus e se arrepender daquilo que você fez. O Espírito Santo, ele é o nosso consolador, né? Então, o tema aqui, que eu não vou fugir do tema, que é o reino dos céus é tomado por um esforço, precisa-se sim de um esforço, não é o esforço humano. O Espírito Santo, ele vai te ajudar. Temos que sim ter o nosso esforço de escolher, sim, renunciar o pecado, renunciar aquilo que desagrada o coração do Pai, buscar Deus em todo o tempo, orar. E isso depende também das suas escolhas. Eu e você temos que nos dedicar. Quanto mais nós buscamos a Deus, nós estamos nos esforçando para entrar no reino dos céus. Quando Jesus faz parte da sua vida, existe uma resistência espiritual. O inimigo ele vai usar de todas as estratégias para fazer você desistir do alvo. Tem uma passagem que fala aqui, tem uma passagem que Jesus diz assim, Lucas 9:62. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O que é arado? Arado é aquela máquina que tem aqueles ganchos que vai fazendo veios na terra, preparando a terra para que
seja jogada a semente ali e dali vai nascer uma plantação. Então a pessoa que está focado para o reino dos céus, ela tem que continuar caminhando, e o alvo é Cristo. Não pode olhar para trás, ter saudade das coisas que se passaram. No mundo era mais feliz, no mundo eu tinha liberdade. Não, isso aí é o inimigo colocando na sua mente que você era feliz. Não, você era escravo. Se você tinha vícios e não conseguia largar aqueles vícios, então quer dizer que você era escravo daquela situação. O homem que prepara o campo e ele tem que olhar para frente, que se ele olhar para trás ele vai perder o foco. Então nós, quando estamos caminhando com Jesus, temos que olhar para Jesus. Ele é o nosso alvo. Então o reino de Deus ele é tomado por esforço, não é um esforço humano. Mas você tem que fazer as suas escolhas de acordo com a palavra de Deus. Porque aquela pessoa que é uma pessoa passiva, que não é nem quente nem frio, é uma pessoa morna espiritualmente. Essa pessoa, Jesus diz que está a ponto de vomitar, né? Então, temos que tomar uma posição. Eu e você temos que tomar uma posição todos os dias para permanecer com Cristo. Jesus, ele não prometeu uma vida de facilidades. Pelo contrário, ele disse que no mundo teríamos tribulações, dificuldades, mas que ele estaria conosco todos os dias para nos ajudar. No mundo tereis tribulações, tereis dificuldade, né? Teremos luta, mas a igreja ela é forjada na luta. A igreja desde o seu início ela foi forjada na luta, né? Nas adversidades, nas provações, nas perseguições. Então a igreja ela sempre passou por luta. O cristão ele sempre passou por luta. Mas aquele que permanecer até o fim, esse vai ser salvo. Jesus disse: aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. Então, existe sim. O reino dos céus é tomado por um esforço. Esforça-te que eu te ajudarei. Esforça-te que eu te ajudarei. Jesus diz: esforça-te que eu vou te ajudar. Muitas vezes, talvez você seja o único crente cristão dentro da sua casa. Vocês encontram uma resistência para abandonar a fé. Isso aí também é o quê? O inimigo procurando minar a sua fé, procurando tirar você do foco que é Jesus. Então, temos que ter sim uma perseverança, perseverar na fé. Porque o reino dos céus é tomado por esforço. Cada vez que você decide abandonar aquele pecado, abandonar aquele vício que estava te escravizando, você está tomando uma decisão de se esforçar a não cometer aquilo. Então, existe da sua parte, existe uma decisão a ser tomada. Precisamos o quê? Focar em quê? Focar no reino de Deus. O reino de Deus não é entrar de qualquer jeito. A pessoa não vai entrar de qualquer jeito. A pessoa não vai entrar de qualquer jeito dentro do reino de Deus. Não. Não é assim. Não é assim que funciona. O reino dos céus, ele é buscado.
deve ser buscado com intensidade, né? Talvez você esteja passando por lutas, por adversidades, talvez a família tenha te isolado, os amigos te abandonaram. Se os amigos te abandonaram, não eram seus amigos, certo? Primeiro passo, quando a pessoa se torna cristã, aqueles que estavam com você, a grande maioria vai te abandonar. É uma luta. Você está fazendo a escolha de seguir a Deus. Você está fazendo a escolha de fazer aquilo que agrada a Deus. E muitas vezes o inimigo ele vai usar a vida dessas pessoas para te desanimar, para fazer você desistir. Então, meu conselho é: persevere, busque, lute, ore, esteja na posição de um vencedor, né? Muitas vezes nós podemos perder a batalha. Existem algumas batalhas que nós acabamos perdendo. Deus permite para que a gente possa ter um amadurecimento e tirar uma experiência para que a gente tenha uma postura diferente para a próxima batalha. O que nós não podemos perder é a guerra. Algumas batalhas nós acabamos perdendo durante a nossa caminhada, mas nós temos que focar em quê? Focar em buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Buscar em fazer a vontade de Deus. Mais vale obedecer a Deus, né, do que ouvir conselhos de amigos, né? Você me entendeu? Mais vale você buscar fazer a vontade de Deus do que fazer a vontade de amigos. E Jesus ele enfrentou resistência durante seu ministério. Os discípulos enfrentaram dificuldade, enfrentaram resistência durante parte do seu ministério. A igreja, quando começou, ela enfrentou também dificuldades, resistência. Mas Jesus, ele é o cabeça da igreja. Nós somos o corpo. E o corpo não anda sem a direção da cabeça. Não é você fazer as coisas do jeito que você quer, não. Você tem que fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Que aí você está ajustado, né? Ajustado, alinhado dentro de uma direção de Deus, da palavra de Deus. Tá me entendendo? Então, a pessoa que quer fazer as coisas de qualquer jeito, ela não vai conseguir agradar a Deus. E o reino de Deus, sim, ele é tomado por um esforço, não é um esforço físico, não. É um esforço espiritual. Você orar, você perseverar nas lutas, perseverar nas aflições, não dar ocasião ao diabo. Em Tiago 4,7 diz assim: sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando eu e você se sujeita a obedecer a Deus, em fazer aquilo que é certo, né, em buscar Ele, o diabo ele vai fazer de tudo para que você não obedeça a Deus. Vai fazer de tudo para que você desista desse caminho. Vai colocar muitos empecilhos, mas se você continuar firme, perseverando, ele vai sair daquela situação. Uma tempestade ela não dura o tempo todo. A tempestade ela vem, tem data para vir, tem data para acabar. O que nós não podemos é jogar a toalha, né? Jogar a toalha. Quantas pessoas que você conhece
que um dia estavam na presença de Deus e hoje não estão. Porque em algum momento na vida, elas olharam para trás. Em algum momento na vida, elas deram ouvido aos conselhos de pessoas que não estavam na direção de Deus. Eles deram ouvido a pessoas que acabou fazendo com que ela tomasse uma decisão de olhar para trás. Então, se compararmos a afirmação de Jesus, aquele que olhar para trás não é digno de mim, se você pegar um agricultor que está ali preparando o campo para jogar as sementes, para que dê frutos, e aquele agricultor começar a olhar para trás e a máquina começar a ir para frente, você acha que vai chegar na linha reta ou ela vai fazer uma curva? Ela não vai chegar naquele ponto que está demarcado. Com certeza vai fazer uma curva e vai errar o alvo. Falando assim de uma maneira bem simples. Então, o inimigo muitas vezes vai colocar pessoas para te desafiar, para fazer com que você perca o foco, para fazer com que você se desmotive e você comece a olhar, olhar para trás. O reino dos céus ele é tomado por um esforço. Isso é para uma vida inteira. A partir do momento que você tem um encontro com Jesus e você começa a ter uma revelação da palavra de Deus, o Espírito Santo ele vai estar ali com você todos os dias. Se é necessário o Espírito Santo estar conosco para nos ajudar, imagine se o Espírito Santo não estivesse conosco. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo em todas as coisas. Se não fosse assim, não seria necessário o Espírito Santo estar conosco. Ele está conosco para nos ajudar nas nossas dificuldades. Ele está conosco para nos orientar, para nos lembrar da palavra. Ele está conosco para nos fazer lembrar que essa palavra aqui, muitas pessoas deram suas vidas para que essa palavra pudesse chegar para mim e para você. Agora, nesse exato momento, na janela 1040, naqueles países em que o evangelho ainda tem uma dificuldade para chegar, nesse exato momento, pode ter ali pessoas, cristãos, comunidades pequenas ou uma pequena família que possa estar sendo expulso da sua casa. Que algum membro da família se converteu e a família está pondo ele na rua, sem nada. Pode ter pessoas que foram presas por governos contrários à palavra, que podem estar sendo encaminhadas para uma prisão. Pode ter pessoas que estão sendo condenadas a uma pena de morte simplesmente porque elas defendem a Bíblia. Então, existem pessoas que elas estão passando por situações que elas não vão negar a Cristo. Então, olhar para trás não é uma opção. Olhar para trás é simplesmente abrir mão do reino de Deus. É abrir mão da vida eterna. É abrir mão daquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Então não é uma opção. É a morte. Olhar para trás é morte espiritual, né? É você não dar crédito àquilo que Jesus fez por você, por mim, na cruz do Calvário. Jesus, ele não precisava assumir a nossa culpa.
De fato, ele assumiu a minha e a sua culpa quando ele foi para a cruz do Calvário. Era o único jeito, era o único jeito. No Antigo Testamento, quase todas as coisas eram purificadas com sangue, né? A pessoa pecava, levava a sua oferta ao sacerdote, ele ia lá, né? Matava um novilho, né? Espargia o sangue e havia o perdão dos pecados. Era assim que era feito. Levava uma oferta, né? O sacerdote sacrificava, né? E a pessoa tinha o perdão do pecado. Era assim. Mas Jesus, ele veio como Cordeiro de Deus e se ofereceu no meu e no seu lugar. E pelo sangue dele nós temos perdão dos pecados. Quando eu e você confessamos Jesus e vamos à cruz, vamos a Ele confessar, reconhecer que Ele é o nosso Salvador. E eu verbalizo, eu falo, eu digo, Jesus entra na minha vida. Eu preciso do Senhor, me arrependo dos meus pecados. Faz de mim uma nova criatura. Escreve meu nome no livro da vida. E ajuda-me a ter uma novidade de vida contigo. Né? A partir do momento que você verbaliza, você fala, o reino dos céus está ouvindo a tua oração. Né? Romanos, capítulo 10, versículo 8 ao 10, vai dizer assim: se você crê de todo o seu coração, se você crê de todo o seu coração e confessar com seus lábios que Jesus Cristo é teu Senhor, você vai ser salvo. Salvo da condenação. Então, o reino de Deus é tomado por esforço. Né? Por que você acha que uma pessoa que tem um encontro com Jesus num desses países que o evangelho é proibido, e ele sabe que se ele for pego ele vai ser preso, por que você acha que aquela pessoa ali por que você acha que aquela pessoa ali ela está trocando, digamos assim, o conforto da sua casa, o conforto de ter uma casa, uma família e um trabalho, sabendo que se ele for capturado ou pego porque ele se tornou um cristão, por que você acha que ele se tornou cristão trocando todas essas coisas? Porque de fato essa pessoa teve um encontro com Jesus. Um encontro que mudou a vida dele. Que ele tem um entendimento que Jesus realmente é o Filho de Deus que tira o pecado e vai nos levar, né, diante do Pai. E vamos ter uma eternidade no reino de Deus. Ele teve uma convicção. Ele teve uma forte convicção que aquela vida que ele estava levando vale a pena ele renunciar àquilo que é errado e aceitar a Jesus Cristo, mesmo correndo o risco de ser expulso da sua família, cair numa prisão, perder seu emprego. Então isso acontece. Se você fazer uma pesquisa, você vai ver que isso acontece. Então, quer dizer, é uma convicção. Eu e você temos que ter uma convicção. Fé não é algo que eu preciso sentir. Se Deus falar comigo, eu vou para a igreja. Se Deus falar comigo, eu vou mudar de vida. Aí eu te pergunto, quando o boleto chega na sua casa, você tem este mesmo pensamento? Se eu sentir, eu vou pagar o boleto. Se eu sentir, eu vou pagar o aluguel. Tem esse sentimento? Ou o boleto chega na sua cara e você fala: não, pô, amanhã
O dia certo é amanhã, mas eu vou pagar. Aí você vai deixar vencer o aluguel porque você não está sentindo de pagar. Não, hoje, esse mês eu não estou sentindo de pagar meu aluguel. Fé não é um sentimento, é uma convicção, né? Uma convicção. Deixa eu ver se eu acho aqui, Hebreus 9, 27. Fala sobre a fé. A fé é um firme fundamento das coisas que se esperam. Hebreus 9, 27. Hebreus 9, 27. Hebreus 9, 27 vai falar que a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam. Deixa eu ver aqui. Hebreus. Aqui. Hebreus 9, 27. Ao vivo é assim. Ah, não. Hebreus. Não, tá dizendo aqui. Hebreus 9, 27 é outra coisa. Que aos homens está destinado a morrer uma única vez. Depois disso vem o juízo. Isso, nós devemos estar preparados todos os dias. Ter uma convicção de fé que Jesus Cristo, Ele é o Senhor e Salvador. Nós temos que estar prontos, igual aquelas virgens prudentes da parábola. 5 estavam prontas, totalmente prontas, esperando Jesus. E apenas algumas poucas não estavam prontas. Então, o que aconteceu? Somente as que estavam prontas entraram no reino de Deus. Então, somente as que estavam prontas entraram no reino de Deus. Eu tinha falado do Hebreus 9, 27, mas não é. 9:27 é que fala que os homens estão destinados a viver uma única vez, depois disso vem o juízo. Onde fala sobre a fé, está escrito em Hebreus 11:1. Hebreus 11:1 vai dizer assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então não é uma coisa que você tem que sentir, é algo que você crê. Está escrito, eu creio, Deus, o Espírito Santo me confirmou e eu creio. Jesus morreu por mim e eu creio. Ele é o que diz que é. Né? Então a fé é uma certeza daquilo que nós esperamos. Não é aquilo que eu estou sentindo. Não. Tem gente que fala assim: não, quando eu sentir eu vou para a igreja. Quando eu sentir eu vou para Jesus. Quando eu sentir, né, eu me converto. E quem pode dizer que amanhã eu vou me levantar? Bem, talvez a gente não sabe o dia de amanhã. Talvez a pessoa durma e não acorde para essa vida. Vai acordar para a eternidade. Então, esse texto aqui, Hebreus 9, 27, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, significa, meu irmão, minha irmã, meu amigo, que nós, apesar de nós, com tanto conhecimento da ciência, o homem não tem controle do dia da manhã, não tem o controle do poder de acrescentar um dia a mais de vida. Não tem o controle de dizer: não, amanhã eu vou. E se amanhã não for? Será que você está pronto para encontrar com Deus
nessa sua condição. Então, eu e você temos que estar prontos, não é nos preparar. Talvez o nos preparar demore. O que nós precisamos é estar pronto, porque a qualquer momento Jesus pode vir para cada um de nós, certo? Cada um de nós pode ser que esteja naquela fila para ser chamado aquele número, e o número vai ser chamado hoje à noite. E o que você tem pronto, preparado para a tua alma, para apresentar diante de Deus? Né? Quando Jesus disse, louco, hoje ainda te pedirão, né? O que você tem para oferecer, né? Então, estar pronto não depende de Deus, depende de você. Depende da sua escolha, né? Eis-me aqui, Senhor. Eu aceito o Senhor na minha vida como Senhor e Salvador. Me arrependo dos meus pecados. É o primeiro passo, você, pelo menos você se dispor de pedir para que Jesus entre na sua vida, né? A partir desse momento, quando Jesus entra na sua vida, você tem, né? Você tem a eternidade morando dentro de você, porque a qualquer momento que você partir, você já vai para o céu. A sua alma vai para o céu. Na crucificação, Jesus estava entre dois pecadores. Interessante que, diante daquele sofrimento, Jesus ainda teve forças para responder para aquele homem. Nós estamos aqui por causa dos nossos pecados. Ele conversando com outro. Porque nós estamos aqui pelas nossas condições que nós merecemos. Mas ele, dizendo assim, ele é inocente. E ele disse assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse assim para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquele homem não fez escola bíblica, aquele homem não frequentou um culto, mas aquele homem, naquele momento, ele fez a diferença da escolha dele. Ele reconheceu os seus pecados, viu que Jesus era o Filho de Deus e era inocente, estava ali. E Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. A decisão é sua. A decisão de estar com Deus através de Jesus Cristo é sua. Sua decisão. Mas eu sou pecador. Todos nós somos pecadores. E destituídos estamos da glória de Deus. Mas através de Jesus Cristo, Jesus pagou o preço por mim e por você. Jesus, ele pagou o preço. Vamos ver aqui o que está escrito aqui em Romanos, capítulo 6, 23. Vai dizer assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo. O salário do pecado é a morte, ou seja, se a pessoa continuar vivendo a vida que ela quer, sem se preocupar com o dia de amanhã, sem se preocupar que um dia vai prestar conta a Deus, um dia ela vai colher o que ela plantou aqui. É a morte. Morte eterna. Separação de Deus. Separação total de Deus. Separação total. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, vai dizer assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, nós somos
somos redimidos através de Jesus Cristo. Somos justificados gratuitamente. Ele que nos justifica. Então, Romanos 6, 23, o salário do pecado nos condena. Mas Jesus, através do sangue de Jesus e da redenção de Jesus, nós temos acesso a Deus. Então não desista. Não desista. Não desista porque alguém te abandonou, porque o seu marido saiu da sua casa, porque a sua esposa te abandonou, porque a sua namorada não te quer mais, porque o noivado acabou. Não desista. Não desista porque os seus amigos te abandonaram. Não desista. Não desista de Jesus. Não desista. Não desista por nenhum motivo. Mesmo que você ache que ninguém te ame. Deus, Ele é amor. Ele nos amou de uma tal maneira que Ele entregou o seu único Filho para nos redimir e nos tornar filhos de Deus através de Jesus. Não desista. Ainda que esteja difícil, não desista, continue. Ainda que ninguém esteja ao teu lado, não desista. Busque o Senhor. Ele vai abrir uma porta de escape. Ele vai preparar algo para você. Não desista. Não desista. Não desista. Não desista. Fortaleça em Deus. Fortaleça na sua palavra. Congregue. Volte para a casa do Senhor. Volte para Deus. O mundo está passando por grandes mudanças. Estamos vendo grandes mudanças. Estamos vivendo uma época de apostasia. Pessoas que estão abandonando a fé. Estão trocando a eternidade de Deus por um duro julgamento, da qual cada um de nós vamos prestar conta. Alguns prestarão contas e entrarão no reino de Deus. Outros prestarão contas e estarão fora do reino de Deus. Então, minha palavra para hoje: não desista. Por mais difícil que esteja, não desista. Jesus não desistiu de chegar naquela cruz por mim e por você. Jesus não desistiu. Ele foi humilhado. Ele foi torturado. Mas ele não desistiu. Sabe por quê? Porque esse era o plano de Deus para mim e por você. Deus, quem bateu, cravou os pregos e deu as marteladas na mão de Jesus? Quem? Deus bateu aquele martelo. Deus martelou os cravos com aquele martelo lá, furando as mãos de Jesus. Por mim, por você. Deus sofreu naquele momento, vendo seu filho sendo crucificado, porque era a única maneira de vencer e nos dar a redenção. Mas no terceiro dia, ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele venceu o inferno. Tirou as chaves do inferno. Chaves são significado de autoridade. E deu autoridade para os filhos de Deus. O que nós ligamos na terra será ligado no céu. Se você orar, você confiar, o que você pedir em nome de Jesus e estiver dentro da vontade de Deus, vai acontecer. Se você perdeu alguém, ore. Mas não desista. Porque os céus estão ouvindo, atentos à nossa oração. E Deus, Ele
Ele tem prazer de responder às nossas orações quando nós estamos alinhados com o reino de Deus. Eu e você precisamos estar alinhados com o reino de Deus. Alinhados, totalmente alinhados. Aí sim. Aí o inimigo vai correr. O inimigo vai correr. Então, o reino de Deus é tomado por esforço. Esforço, não é você vencendo pela força do seu braço, pela força do seu intelecto. Nossa luta não é contra pessoas. Não é quem pode mais. Não é essa luta. Essa luta é carnal. Nossa luta é espiritual. Contra ações malignas no reino espiritual. Quando nós nos dispomos a obedecer e fazer a vontade do Pai, fazer a vontade de Deus, o Senhor, Ele manda ajuda para nos auxiliar, para que a gente consiga vencer. Então, não é um esforço humano, mas é o seu alinhamento com Deus, com a ajuda do Espírito Santo, com base na palavra de Deus, que eu e você vamos vencer. Amém? Que você possa ser ricamente abençoado. Deus te ama. Tem um plano de vida para você. Ele te ama. Te ama muito, muito, muito. Eu não sei quem você é, mas quero deixar essa palavra aqui em João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o mundo fosse condenado, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Já está condenado, porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. Quem não crê já está condenado. Já está condenado. Está escrito aqui. Deus te ama. Deus mandou o Filho dele na cruz do Calvário para salvar você. Salvar eu, que sou pecador. Porque Deus quer relacionamento. Deus quer filhos. Deus ama a família. Deus abençoa a família. Foi a primeira instituição. Criou o homem e a mulher e mandou que eles procriassem para que, gerasse a família. Então, Deus abençoa a família. Deus abençoa a sua vida. Ele te ama. Você é muito importante para Deus, muito. Então, fique com essa palavra, que os céus é tomado por esforço. Jesus, em uma linguagem figurada, ele diz que o caminho é estreito, a porta é estreita. É estreito o negócio, Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Ninguém chegará ao Pai se não for passar por ele. Então é estreito, o negócio é estreito. Ele fala que a porta larga, são muitos que passam pela porta larga, que é a porta da perdição. A pessoa quer fazer tudo do jeito que ela acha que tem que fazer e não precisa prestar conta para Deus, está tudo certo. Mas ela está indo pela porta larga. Agora aquele que quer ir pela porta estreita, estreito é o caminho que leva à vida eterna, são esses que vão herdar o reino dos céus. São esses que vão herdar o reino dos céus. Então, a porta não passou por reforma. Ela não foi, não mudaram a medida lá para
Pô, vão passar. Não, não, não. Ela continua estreita e a gente tem que passar no estreito para chegar à vida eterna. Quando eu falo assim, passar no estreito, não estou falando passar na dificuldade, porque a igreja sempre passou por lutas. Faz parte do crescimento da igreja. Entendeu? Faz parte. Isso faz parte do amadurecimento de cada pessoa. Faz parte. Então, apenas continue. Busque o Senhor. Né? Não reclame, não murmure. Ore mais, busque mais. Aquilo que te faz mal, se afasta. Se afasta da fofoca. Se afasta das rodinhas de conversa fiada. Se afasta dessas coisas. Busque o Senhor. Porque o céu é tomado por esforço. Esforça-te, que eu te ajudarei. Amém? Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com mais pessoas. Pois Jesus está às portas. Ele está voltando. Ele não vai voltar como um cordeiro. Ele vai voltar como um juiz, o leão da tribo de Judá. Ele vem buscar os seus escolhidos. E haverá um julgamento das nações. Então, aquele que estiver com Cristo é mais que vencedor. Amém? Passamos por lutas, sim. Passamos por dificuldades, sim. Mas aquele que estiver com Jesus, esse vai herdar aquilo que ele tem prometido para mim e para você. Fique com Deus, que você possa se fortalecer ainda mais na presença de Deus. E para você que me ouve, para quem mora na Praia Grande, se quiser, temos o Ministério Apostólico Deus de Aliança, onde eu congrego ali no Jardim Melvi. Temos culto no domingo, Avenida Luiz Amaro Costa, 1160, Jardim Melvi, Praia Grande. Um convite para você. Você que estiver na Praia Grande, estiver sem nenhum ministério, compareça lá. Ministério Apostólico Deus de Aliança. É a Avenida Luiz Amaro Costa, número 1160, Jardim Melvi, Praia Grande. Amém? Temos culto nesse domingo. O culto começa às 18 horas. 18 horas. Tá bem? Então, tá aí o convite. Que você possa ser tremendamente abençoado. E até a próxima. Pretendo fazer outras lives. Faz tempo que eu não faço live. Talvez eu comece a fazer nas sextas-feiras. Fica mais tranquilo para mim. Trabalho o dia todo. Sexta-feira é o dia que eu chego mais cedo do trabalho. Aí eu consigo, fazer uma live. Trazer um estudo para nossas vidas. Fica o convite para você. Espero ver lá. Domingo. Ministério Deus de Aliança, Avenida Luiz Amaro Costa, 1160, Jardim Melvi, Praia Grande. Aqui no litoral. Se você tiver de passagem aqui, faça uma visita para nós ali. Amém? Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Em nome de Jesus. Amém?